Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo, a nós que éramos merecedores do juízo final do Senhor, mas permitiu para que pudéssemos ser salvos, recebemos a imensa graça e esperança de vivermos o Seu reino, Senhor. Senhor, o Senhor nos permitiu para que pudéssemos permanecer na Sua igreja, corpo de Cristo, permitiu para que pudéssemos viver como seus membros, Senhor. Senhor, nesse momento também, o retiro de outono que está em andamento. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra. Para todas as pessoas que estão pregando a sua palavra, para todas as pessoas novas que estão ouvindo a sua palavra, que o Senhor permita o seu trabalho para que o trabalho do Evangelho possa ser permitido para que essas pessoas possam crer. Senhor, que o Senhor possa ajudar para que nacionalmente e internacionalmente o Evangelho possa ser pregado, que o Senhor possa nos utilizar, Senhor. Senhor, nesse tempo que o Espírito Santo possa estar junto conosco, que possa trabalhar no meio de nossos corações. Que essas palavras possam ser escritas dentro do nosso espírito, para que assim possam ser utilizadas dentro da nossa vida de fé. Que o Senhor permita para que nós possamos frutificar 30, 60, 100 vezes, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, que o início e o término desse culto nós dependemos e pedimos somente ao Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Ele irá a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante ele e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, e dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para que nós, o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Vamos ler versículo 15 todos juntos. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Vamos ler até aqui. Então, o retiro de outono está em andamento. Nesse tempo, muitas pessoas estão presentes e eu também achei que era o retiro de verão. Então, se contamos até o número de trabalhos de pessoas voluntariando no local, nós temos por volta de mais de 7 mil pessoas. Muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, também tem muitas pessoas novas presentes no local. Então, sempre o Evangelho está sendo pregado. E é por isso que, dentro do nosso coração, precisamos juntos ter o coração de oração e ouvirmos a palavra. Hoje, como vimos em Isaías capítulo 30, versículo 7, olhamos no final do versículo 7. Por isso clamei acerca disto. No estar inquieto será a sua força. Então, se nós olharmos este versículo, nós lemos rapidamente. Por que o Senhor disse, no estar inquieto será a sua força? Em algumas traduções está escrito, na parte no estar inquieto será a sua força, como realmente será chamada de Raab Hem Sebeth. E essa Raab, nós
primeiramente pensamos que seria Raabe que aparece em Josué, mas não é isso. A palavra Raabe, que apareceria nesse versículo na, na versão original, seria falar um monstro, uma grande força. Então, se nós olharmos para o Egito não passa de um monstro ao ver de Deus. Então, quando nós olhamos essa palavra Raab, seria um ser realmente ruim ao ver de Deus, uma monstruosidade, que seria o Egito. E o Senhor está se referindo ao povo de Israel ir buscar a ajuda do Egito. Está dizendo que o Egito é em vão, eles não ajudarão para nenhum fim. Por isso que o Senhor disse: não estarem quietos será a sua força. Então vamos procurar versículos referentes a essa palavra Raab, que estariam aqui nessa parte da sua força. Vamos procurar Jó 26. 26. Então, na Bíblia aparecem diversas palavras sobre Raab. Então, vamos procurar somente 2 versículos primeiro. Jó capítulo 26, versículo 12. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. O que seria essa soberba? Soberba representa Raab, novamente, que seria a monstruosidade que está nas águas. Ao ver de Deus, a Bíblia fala sobre essa tempestade que está no mar, essa monstruosidade. Então vamos procurar Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Capítulo 51, versículo 9. Versículo 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Então, se nós olharmos aqui, ele fala, não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Então, feriu o chacal, quer dizer que seria ferir o dragão. E cortou em pedaços a Raabe, quer dizer que é o monstro do mar. Quer dizer que você está cortando em pedaços e matando esse monstro. Então, mata-se essa monstruosidade em pedaços. O Senhor destrói. O Senhor fere o dragão, o chacal. Então, se nós olharmos Raabe refere-se muito ao Egito. Então, porque o Egito realmente usou do seu poder para realmente dominar e atormentar o povo de Israel. E é por isso que o Senhor se refere ao Egito com Raabe. Então, porque se olhar, eles são como um monstro, mas que na realidade são merecedores do juízo de Deus. Então, se nós tivermos mais tempo, vamos procurar mais palavras sobre, mas hoje, o que eu quero pregar sobre Isaías capítulo 30 é que o povo de Israel, quando eles estão numa grande dificuldade, já que Deus está vivo, eles precisam buscar a ajuda do Deus vivo, mas Deus parece muito pequeno ao ver deles. Então, o Egito, já que parece realmente algo que realmente é útil, é de grande ajuda, é por isso que eles buscam essa ajuda e o Senhor está dizendo que eles irão ser destruídos por fim. Então, você precisa pensar como que você pode receber a ajuda de Deus. Então, nós precisamos pensar primeiro em Isaías capítulo 30, como é que devemos reagir nesses momentos. Então, vamos pensar um pouco sobre. Então, se nós olharmos para Isaías capítulo 30, então, qual seja a época, realmente a palavra, já que é a mesma, ela se torna ajuda sempre. Então, para nós cristãos de agora também, é uma palavra que tem um significado exato para nós aprendermos. Então, primeiro vamos aprender a introdução de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Então, o Senhor está se referindo ao povo de Israel, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, o povo de Israel realmente precisam viver centrado no Senhor. Todas as coisas eles precisam conversar com o Senhor, todas as coisas precisam girar em torno de Deus. Mas eles não faziam assim. Então, o povo de Israel não perguntavam, não buscavam conselho de Deus. E o Senhor ele diz que eles acrescentaram pecado sobre pecado. E depois podemos ver, para se fortificarem com força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito, e descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, acrescentarem pecado sobre pecado. Então, você já não perguntar algo para o Senhor, não buscar o conselho de Deus é pecado, mas eles ainda buscam uma ajuda que não é de Deus, mas sim do Egito. Então, já não perguntar a Deus é pecado, e ainda irem para o Egito também é pecado, diz o Senhor. Então, quer dizer que eles acrescentavam pecado sobre pecado. O Senhor é o refúgio do povo de Israel, mas o povo de Israel está tentando se esconder abaixo das sombras de Faraó, do Egito. Então, para eles receberem ajuda do Egito, nós podemos dizer realmente quão ansiosos eles estão. Se olharmos o versículo 6, pesos dos animais do sul. Então, os enviados, os emissários de Israel, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as cócovas de camelos os seus tesouros. Quer dizer que para receber a ajuda, todo tipo de dinheiro que eles têm, eles estão levando, bens, riquezas, estão levando para o Egito para entregar ao Egito. Pedindo o quê? A ajuda. Então, eles estão usando os bens para esse meio. De onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Então está dizendo que é um lugar perigoso. Então, eles vão para o Egito, eles estão indo de Israel para o Egito, e lá é um local muito perigoso para eles trilharem, porque lá é um local onde tem leão, leoa, víbora, serpentes ardentes e voadoras. Quer dizer que é um local, uma terra perigosa que eles podem morrer. É uma terra de aflição e de angústia. Mas eles estão arriscando a própria vida deles para buscarem ajuda. Mas com essa mentalidade, se eles buscassem a ajuda de Deus, ia ser excelente. Mas eles faziam o quê? Iam para a terra do Egito. Eles foram. Será que realmente se tornava de ajuda? Versículo 6, no final. A um povo que de nada lhes aproveitara. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto, no estarem quietos será a sua força. Então quer dizer que é a Raabe, a monstruosidade que está quieta. Então quer dizer que mesmo buscando essa ajuda, de nada, pressa, de nada se aproveita. Eles vão e buscam ajuda, mas de nada se aproveita. O Senhor está dizendo, por que vocês estão indo para lá se é inútil? Então os profetas do Senhor estão dizendo, avisando, não façam isso, não façam isso. Mas o povo de Israel não querem ouvir essas falas. Eles estão dizendo para não irem para o Egito, que eles vão perecer. Eles precisavam ouvir essas palavras dos profetas. Mas depois dá para ver que eles não retornam. É por isso que o povo de Israel recebe um grande castigo de Deus. O Senhor ensina o caminho para a vida para Israel. Está dizendo, se vocês fizerem assim, vocês podem viver. Mas por que não fazem? Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então, o Senhor está dizendo um método para o Israel ganhar a força. Voltando, voltar é se arrepender. Então, precisa ter um caminho correto que precisa ser direcionado a Deus. Voltando. O primeiro é voltando. Segundo, descansando. Voltando e descansando. Quer dizer que o coração precisa se abaixar, precisa estar num momento silencioso.
Quando uma pessoa ele relaxa o seu coração, abaixa o seu coração, ele tem a força de conseguir analisar em volta. Porque se ele estiver realmente muito realmente eufórico, ele não consegue avaliar as coisas em volta. Então, é por isso que ele precisa voltando e descansando, precisa ter a paz no coração, precisa abaixar o coração, tirar essa euforia e quando estiver calmo, ele pode ver, Deus realmente está vivo. E nesse meio, quando entra-se no seu coração, cada momento mais Deus pode ser exaltado no seu coração. Mas você pode depender de Deus. Quando você depende de Deus, você pode olhar para o Senhor te dá a força e você pode receber a ajuda de Deus. Mas, quando você recebe, você busca a ajuda do Senhor, tem vezes que o Senhor ele ajuda rápido, tem vezes que ele demora, tarda a ajudar. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que a força, a velocidade de Deus é diferente da velocidade do homem. Tem vezes que Deus está fazendo rápido, mas ao ver do homem pode ser lento. Então, como assim? Olha em versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor, ele deseja permitir a benção. É por isso que realmente uma pessoa que realmente espera no Senhor, tem essa paciência, pode receber a ajuda do Senhor. Quer dizer que uma pessoa que prova dessa ajuda do Senhor, Deus pode sentir essas coisas. Como o versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, quando você recebe a ajuda de Deus, você prova do trabalho de Deus até o sol. É diferente do sol que eu enxergo. A lua será como o sol. O sol será 7 vezes maior do que antes. Então, quer dizer que realmente quando eu olhar para o Senhor, todas as coisas eu vou sentir como se as árvores estivessem batendo palmas para mim. Da mesma maneira, como em Isaías capítulo 30. É uma palavra que se aplica em todas as gerações. Para nós que estamos vivendo a vida de fé, é igual, quer dizer que o mecanismo é o mesmo que se aplica para todos nós. É por isso que nós podemos dizer que é uma palavra geral que é útil para todos. Então, Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Então, olhem só, ele fala, ai dos filhos rebeldes. Isso quer dizer o quê? Primeiro, se existe o ai, existe a ira do Senhor, também existe a bênção. Então, quando é o contrário dessa palavra, nós podemos dizer que podemos receber a bênção, se fizermos o contrário do que o Senhor fala. Olhe bem, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Então, olhem bem, eles não tomam conselho do Senhor e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Primeiro pecado que o Senhor está afirmando aqui. O povo de Israel escolhido pelo Senhor, claro que eles, pelo nome do Senhor, pelo poder do Senhor, todas as coisas precisam ocorrer. Quer dizer que tudo é no conselho e no Espírito do Senhor. Quer dizer que você precisa viver centrado no Senhor. Mas se nós olharmos o povo de Israel, desde o princípio eles pareciam que viviam como para o Senhor, mas o tempo vai passando, tudo vai sendo centrado neles. É por isso que na vida deles, o Senhor Deus diminui. Quer dizer que eles começam a enxergar os poderes visíveis deste mundo. Uma pessoa de grande fé, o que é grande para os olhos dela? O Senhor Deus é engrandecido. A palavra de Deus é gigante aos seus olhos. Mas quem tem a fé fraca? Quem tem a fé fraca quer dizer que Deus é pequeno ao ver dele. A fé dele se torna fraca. Quer dizer que a vista para o Senhor Deus se torna embaçada. O povo de Israel fez o êxodo. Quanto força eles tinham quando eles foram para Canaã? Mas se nós olharmos
Desde os tempos de juízo, eles perguntavam, buscavam a Deus, eles tinham uma vida de receber essa força do Senhor. Mas, com o tempo que foi passando, eles não perguntavam ao Senhor. Então, no último capítulo de Juízes, nós podemos ver que cada um agia conforme o seu próprio pensamento, a sua própria vontade. Quer dizer que iniciam no Senhor, mas depois eles terminam nas suas ações. Quer dizer que passaram de algo que é centrado em Deus para o seu próprio centro. Então, se nós olharmos, qual é o problema aqui? A vida de fé não é difícil, não é complexa. Depende onde você está centrado, o que é o centro da sua vida. Tudo se define aí. Então, se nós olharmos na Bíblia, o Senhor ele disse que Jesus é a cabeça da igreja. Mas por quê? Se nós olharmos o corpo, o que é o centro do corpo? É a cabeça. Por que Jesus é a cabeça? Porque dentro da igreja, o Senhor precisa se tornar o centro. É por isso que ele é o centro da igreja. Então, se nós olharmos o Senhor Jesus que anda sobre os 7 castiçais em Apocalipse, então, os castiçais se representam o que? O centro. Quer dizer que é no centro delas. Então, o Senhor é a cabeça. O Senhor, ele sempre precisa estar no centro. É isso que a Bíblia está nos dizendo. É por isso que dentro da vida de fé, por que a sua vida de fé é fraca ou parece que está perdido, confuso? Porque depende onde está o seu centro, onde está o seu meio. Havia um doutor que ensinava como ter sucesso na vida. Ele pegou um vaso e encheu metade de areia e depois ele deixou várias pedras no chão. Ele disse para o pessoal da plateia, encham o vaso com pedra. As pessoas tentavam, mas não dava para encher todas as pedras, porque metade estava cheia de areia. E o que ele fez? Ele pegou e virou, tirou toda a areia do vaso. Depois que ele tirou toda a areia do vaso, lá no centro, ele colocou a pedra maior. E depois ele foi colocando as outras pedras. E depois que ele colocou toda a areia, deu para encher tudo. Então, vocês sabem por que vocês fracassam na vida? Porque no dia a dia tem muitas coisas pequenas como a areia que estão tomando lugar. É por isso que as coisas que são prioridades são deixadas de lado. A vida de fé é a mesma coisa. Se tudo sai do centro, tudo é empurrado. Logo, o início, podemos ver que eles buscavam conselhos, mas não de mim. O povo de Israel, escolhido por Deus, claro que era óbvio que todas as coisas precisavam ocorrer dentro do Senhor, mas realmente não fizeram assim. Depois que nós recebemos a salvação, todas as coisas precisam girar no torno do Senhor. Antes da salvação, era tudo ao nosso redor. Todas as coisas giram conforme a nossa vontade. Mas após a salvação, tudo tem que ser conforme o Senhor. Porque se o Senhor não estiver no centro, nada funciona. Então, realmente, se o Senhor estiver no centro, você pode ser abençoado. Então, se nós olharmos a fala de uma certa pessoa, ele disse que a vida é definida por 4 preposições. Primeiro, a preposição de. Quer dizer que você pertence ou você faz parte ou é de algo. Então, a quem eu pertenço? Do que eu sou? Então, eu sou do Senhor, eu sou do diabo, eu sou de mim, eu sou de Jesus. Então, da mesma maneira, eu fui chamado para ser de Jesus. É por isso que eu sou de Jesus. Logo, eu sou da igreja. Eu preciso pertencer a algum lugar de forma clara. Segundo, com quem que eu vivo a minha vida é muito importante. Será que eu vou viver a minha vida com o Senhor? Será que eu vou viver centrado com os irmãos e irmãs da igreja? Ou eu vou viver com os amigos do mundo? Com quem que eu vou passar a minha vida? Isso é muito importante. E depois, é o objetivo. Para o que eu vou viver? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Da mesma maneira, é para dar glórias ao Senhor. A vida é para agradar a Deus. Esse é o objetivo de vida. E depois nós podemos dizer que é o por. Quer dizer que é através, pelo. Então, através do quê? Por o que eu vou viver?
qual é o meio que eu irei utilizar? Através da ajuda do Espírito Santo, pela ajuda do Espírito Santo, pela palavra. Quer dizer que eu não vivo pelos meios humanos, pelo dinheiro, pela minha força, mas pela palavra. Dependendo da força da palavra, eu vivo. Então, é por isso que agora nós podemos ver que o Senhor ele disse que eles buscam conselhos, mas não do Senhor. Logo, se o Senhor está frisando que precisamos viver pelo Senhor. Então, se nós olharmos um pouco depois, Isaías capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante ele e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, o que é você ser bem-aventurado? É você ouvir bem a lei do Senhor. Você querer ouvir a lei do Senhor. Quer dizer que este é o segredo primordial para você viver centrado no Senhor. Então, quer dizer que filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Se nós olharmos dentro da nossa vida de fé, se nós estamos vivendo com o Senhor no centro de nossos corações, como é que eu posso viver com o Senhor no centro de meu coração? Dentro da vida de fé, nós se formos para a origem de todas as coisas, podemos dizer que primeiro é o ouvido. Porque onde está inclinado o meu ouvido? Porque onde quer que o meu ouvido está inclinado, eu posso dizer que ali está centrada a minha vida. Se eu sou uma pessoa que ouço bem a palavra do Senhor, eu posso ser do Senhor. Quer dizer que após viver a vida de fé, realmente, após a salvação, a vida de fé não se torna complexa. Porque tudo define onde meus ouvidos estão inclinados. Esta é a direção da vida de fé. Por que o ouvido é tão importante? Comida, nós comemos pela boca. Então, tudo entra pela boca, mas o espírito. Mesmo que comamos comidas deliciosas, tudo é digerido e por onde vai? Entra no coração? Não, não entra pelo coração, sai por trás. Por isso que mesmo que comamos as coisas gostosas, o que entra para o espírito não é a comida. O que entra para o espírito? Nós podemos dizer que o caminho de entrada é pelo ouvido. Então, o que move o coração, o que move o espírito é o ouvido. Então, vamos pensar que um farmacêutico ele está fazendo propaganda do seu produto, dizendo, podem comer, podem comer. Pense bem, se ele pegar esse remédio e começar a enfiar pelo ouvido, vocês vão querer comprar? Não, não vão. Então, você precisa ouvir bem o ouvido. Ouvir bem a propaganda dele para assim mover o seu coração. Falar, nossa, eu preciso comprar aquele remédio parece bom. E você toca na carteira. Então, olhem bem isso. Então, antes, eu estava realmente visitando o irmão e eu estava voltando para casa e eu vi um anúncio dizendo, estou vendendo essa marra de livros por R$1. Então, o que é R$1? É praticamente o quê? De graça. Então, eu fiquei muito feliz. E eu fui lá, mas depois que eu vi, não era isso. Então, na hora, quando você ouve, parece que ele vai te dar, mas chegando lá, mas não é. Você precisava pagar R$1 e mais alguma coisa, fazer isso, assinar aquilo. Então, já não é de graça. Então, você precisa ouvir muito bem. Quando você ouve bem, o seu coração está direcionado para aquilo. Por que a minha vida de fé se torna uma confusão? O objetivo é claro, é porque você não ouve bem. Se você ouvir bem pelos seus ouvidos, por que a sua vida muda? Como em João capítulo 6, o Senhor já disse, a palavra que vos tenho falado é o Espírito e é vida. Quer dizer que dentro da comida existe vida. Quando você come, você pode ter força, porque se torna vida. Da mesma maneira, quando você ouve bem a palavra do Senhor, quando a palavra entra dentro do seu coração, a palavra do Senhor é Espírito, é vida. É por isso que o Espírito, ele trabalha junto da vida. Então, quando você inclina os seus ouvidos, você ouve bem, o seu coração pode se mover. É por isso que isso se manifesta em suas obras. Se nós olharmos para o povo de Israel, a falha da vida de fé deles era um povo que não quer ouvir as palavras do Senhor. São filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles tamparam os ouvidos.
Os profetas do Senhor estão dizendo as palavras do Senhor, mas eles não quiseram ouvir. E já que não ouvem as palavras do Senhor, Deus, cada momento diminui e se torna simplesmente uma cerimônia. Já que não ouvem as palavras do Senhor, o espírito se torna fraco, enfraquece. É por isso que as forças visíveis aos olhos parecem grandes. O Egito parece grandioso. Ao ver do Senhor é simplesmente um monstro do mar, que merecedor do juízo de Deus. Mas eles estão correndo atrás desse monstro para buscar ajuda. Então, se nós olharmos a vida de fé, é o ouvido. Uma pessoa que tem os ouvidos abertos para o Senhor, claro que ele pode viver uma vida centrada no Senhor. Ele pode viver centrado na igreja. Ele pode viver a vida de fé fortemente. E isso se manifesta por resultados. Vamos para Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então, quando você peca um pecado, outro pecado vem atrás. Quer dizer que, já que o Senhor se torna pequeno ao ver deles, não perguntam mais ao Senhor. Buscam o seu próprio método e força. É por isso que o povo de Israel, cada momento, o Senhor Deus diminui e não perguntam ao Senhor. Cada momento eles se afastam do Senhor, eles se tornam mundanos. Eles se tornam uma pessoa que tem uma vida iguais às pessoas do mundo. É por isso que se olharmos no final do versículo 2, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então, aparece sombra do Egito, sombra do Egito. E versículo 3, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. A palavra sombra aparece no versículo 2 e no versículo 3. A sombra do Egito. Então, por que eles estão tentando se esconder nas sombras do Egito? Porque ao ver deles parece bom, parece grande. Então, todos esses problemas é porque o Senhor diminuiu na vida deles. Então, se nós olharmos em alguns livros, havia um livro que tem um título escrito: o Deus que você crê é muito pequeno. O Deus em que você crê é muito pequeno. Então, pode ser mesmo. Porque o Egito parece grande e Deus pequeno. Da mesma maneira, se nós olharmos a palavra de Isaías, somente as sombras do Senhor. Tem a palavra sobre a sombra da mão de Deus. Então, quando você está sobre as sombras do Senhor, você pode ver uma vida mais feliz do mundo. Mas não existe, olha, porque não existe ninguém maior do que Deus. Mas Israel está vendo Egito como se fosse maior que Deus. Então, aparecem muitas palavras sobre sombra na Bíblia. Então, sobre a sombra do marido, sobre a sombra dos pais, sobre a sombra dos amigos. Aparecem muitas palavras referentes à sombra. Aparece sombra do sogro, da sogra. Então, da mesma maneira, quando você recebe a salvação, você que estava sobre a sombra da morte. Então, após receber a salvação, você entra sob a sombra do Senhor Jesus, o Salvador. Então, vamos procurar Salmo 107. Salmo 107. Versículo 10. Antigo Testamento. Tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo.
Portanto, lhes abateu o coração com o trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos ver que é uma prisão. Então, vamos ler de novo. Tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Então, assenta nas trevas e sombra da morte, quer dizer que está falando a morte, o fim, a perdição total. Presa em aflição e em ferro, é prisão. Quer dizer que numa prisão escura você está aprisionado ali dentro. Então, antes da salvação, é a mesma coisa de uma pessoa que está no mundo aprisionado. Então, a prisão é o lugar escuro, aprisionado em correntes. Então, lá é onde você está sentado sobre a sombra das trevas e a sombra da morte, quer dizer que você está para morrer, você foi sentenciado à morte. Todas as pessoas que não receberam a salvação, quer dizer que são pessoas que estão aprisionadas, realmente para serem mortas, como realmente pessoas sentenciadas à morte. Então, nós vivíamos sobre as sombras erradas. Tem pessoas que vivem sobre as sombras realmente da teoria da evolução, que pensam que a teoria da evolução está correta, vivem focando nessa palavra, nessa teoria e acham que tudo é desse jeito. Tem algumas pessoas que focam, apostam suas vidas para falas de grandes estudiosos, tem pessoas que devotam a sua vida para falas de pessoas famosas. Mas, por fim, se olhar, isso é sombra da morte. Quer dizer que uma pessoa que não conseguiu nem receber a salvação, como é que você pode apostar ou depositar a sua vida nessa pessoa? Tem muitas pessoas que, mesmo religiosas, estão sobre as trevas e sombras da morte. Olhem o hinduísmo, olhem para o islamismo, olhem quantas religiões nós temos no mundo. Mas abaixo dessa sombra da religião, todos eles habitam sob a religião, mas não conseguem resolver os problemas da vida. Algumas pessoas usam o nome cristianismo, mas é um lugar onde o Espírito Santo jamais trabalha. Então, o Senhor ele já disse. Então, que pai que dá pedra para um filho que pede pão? Ou que pede ovo e dará um escorpião? Pede um peixe e dará uma víbora? Não quer dizer que tem pessoas assim, que é o quê? O diabo. O diabo, realmente você pede pão e o diabo te dá pedra? O pão é vida, mas pedra não tem vida. Tá, a lei foi escrita sobre pedras. Ah, vivam bem, se esforcem para que você possa ir para o céu. Mas vivendo esforçadamente como uma pessoa boa, você pode ir para o céu? Você vivendo muito tempo dentro da igreja, mas você só come pedra. Tem lugares que as pessoas só comem pedra. Então, depois que você compreende bem a lei do Senhor, você precisa compreender o Evangelho para receber a salvação. Tem pessoas que estão sob uma cultura errada. Tem pessoas que vivem a vida só cantando e vão para o inferno. Isso não resolve o problema da vida. Tem pessoas que estão sob a máfia. Tem pessoas que parecem que são poderosas. E as pessoas estão vivendo abaixo dessa pessoa poderosa, achando que ele vai mantê-la. Você pode receber alguma ajuda carnal, mas depois que você morrer, você vai para a perdição final. A Bíblia já disse. Então, tal como se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houvesse quem os ajudasse. Quer dizer que quando você compreende que você está na perdição total, você está para o fim, você busca a ajuda do Senhor Deus. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Quando você recebe a salvação, você é liberto da prisão, é a mesma coisa. Uma pessoa que está aprisionada, sentenciada à morte, agora ele foi liberto e pode viver. Da mesma maneira,
podemos dizer que louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 16, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor libertou desse lugar, o Senhor o resgatou dali. Então, todos os homens que estão no pecado estão sobre as trevas, sobre a sombra da morte. É por isso que existe a diferença, aqueles que estão na luz ou aí aqueles que estão assentados sobre as trevas deste mundo. Assim como na palavra realmente já diz, as pessoas que estão assentadas sobre as trevas da morte, o Senhor, Ele vem ajudar, o Senhor, Ele ilumina a sua luz. Então, mas as pessoas que estão assentadas sobre as trevas do Egito, realmente, ai delas. Então, da mesma maneira, o povo de Israel vê o Senhor diminuindo. É por isso que eles querem depender do Egito, eles querem depender da força visível aos seus olhos. E isso se relaciona com o nosso formato. Mesmo que tenhamos recebido a salvação, se você não aprender bem a palavra do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus se torna algo distante, uma cerimônia. Deus, na realidade, é aquele que te ajuda, mas você não busca a ajuda de Deus. Então, aonde que você vai encostar? Quando a sua vida de fé se torna fraca, quando você tarda em ouvir a palavra do Senhor, os bens parecem maiores. Então, as pessoas todos se escondem abaixo das sombras dos bens. Todos eles se sentem segurança nos bens, nas riquezas. É por isso que não dependem de Deus, eles dizem, eu estou bem. Todos os poderosos, todos os ricos, as celebridades, todos eles me ajudam, é por isso que eu estou bem neste mundo. É assim? Quando o Senhor diminui, você vai buscar o seu próprio método. Então, viver na vida pode ter muitas dificuldades na vida de fé. Mas o Senhor Deus está vivo. Você precisa buscar a ajuda de Deus, mas eles não fazem assim. Se nós olharmos para Abraão também, ouvindo a palavra do Senhor, ele entrou na terra de Canaã. Entrando na terra de Canaã, o que aconteceu com ele? Na terra de Canaã chegou uma grande fome. E para onde ele foi? Ele foi rapidamente para o Egito. Então pensem só. Já que tem a fome, ele foi para o Egito. Então já que tem uma situação na vida dele. O Senhor, Deus, disse para entrar em Canaã. Ele precisava estar em Canaã. Mas já que há fome, ele foi para o Egito. Então, olha, carnalmente parece correto, mas na vida de fé está errado. Havia fome em Canaã. Se ele tivesse perguntado, Senhor, o que farei? Será que o Senhor diria, vai para o Egito? Ele foi para o Egito. E o que aconteceu ali? Abraão enganou dizendo que a sua esposa era a irmã. E quase perdeu a sua própria esposa. E saindo do Egito também. Ele vem com uma serva chamada Agar. Então, por conta da fome, ele ganhou muito dinheiro, ganhou muitas riquezas. Ele ficou muito rico, cheio de bens no Egito. Mas ele sai com Agar. E depois, já que ele não teve um filho rapidamente, ele deixou realmente Sara e recebeu Agar como sua esposa e teve Ismael. E nós podemos dizer que a descendência de Ismael se torna toda a Arábia. Podemos dizer que ele foi para o Egito, ganhou dinheiro, ganhou riquezas. Mas o resultado disso é o nascimento de Ismael. É o nascimento de toda a Arábia. É o nacionamento de toda a perseguição, a disputa, a guerra. Onde que tudo isso inicia? Inicia-se na descida ao Egito. Ganhou-se riquezas, mas podemos ver um grande prejuízo que Deus permitiu, mas isso ele não enxerga. Se você vive conforme o seu método, o seu jeito, agora parece bom. Mas, com esse caminho existe um grande prejuízo espiritual, mas as pessoas não enxergam. E é por isso, esta palavra tem uma relação direta conosco. Na palavra de Ruth, capítulo 1, também Noemi também já havia dito. Chegou a fome em Belém e foi para Moabe. Isto é a carne. Não deveriam ir para lá. Se tivessem perguntado a Deus, Senhor Deus, será que eu vou para a terra de Moabe? O que o Senhor teria dito? A terra de Moabe é uma terra amaldiçoada.
Eles não foram porque Deus disse para ir. Então, olhem só. Ir para o Egito, depender das sombras do Egito, se olhar esse formato, quer dizer que realmente, mesmo recebendo a salvação, você tem essa característica. Não pergunta a Deus. Você tenta fazer conforme o seu método. Parece que tudo vai dar certo, mas por fim, é um imenso prejuízo. É isso que a Bíblia sempre nos ensina. Nos momentos de risco, como é que nós devemos agir? Uma coisa que nós podemos saber muito bem é através de Jeremias capítulo 40 até 44. O Império da Babilônia invadiu a Israel, destruiu totalmente. E o povo de Israel foi levado como escravo. E as pessoas que restaram em Jerusalém, para aquelas pessoas que restaram em Jerusalém, o Império da Babilônia estabeleceu um governador chamado Gedalias sobre Jerusalém. E Gedalias, começando por um homem chamado Ismael, matou a Gedalias. Gedalias era um governador estabelecido pela Babilônia e foi morto. É por isso que o povo de Israel matou esse Ismael que havia matado o Gedalias. Então, um homem chamado Joanã foi na frente e matou. E Gedalias havia sido morto. E já que era um governador estabelecido pela Babilônia que havia morto, e se entrasse aos ouvidos do imperador da Babilônia, com certeza todas as pessoas de Israel poderiam morrer, de Jerusalém poderiam ser exterminadas. É por isso que eles se assustaram e disseram, nossa, agora aconteceu um problema, porque Gedalias morreu, não fomos nós que matamos. Mas e agora, o que faremos? E eles foram e disseram, vamos perguntar a Jeremias. E perguntaram a Jeremias. Perguntaram a Jeremias. Então, Jeremias, ele disse a palavra que ele tem ouvido. Ele disse sobre o que aconteceria fosse para Egito. Ele deu a resposta, mas eles ouviram a resposta e falaram, não é a resposta que a gente quer. Então eles não ouviram e eles foram procurar a ajuda do Egito. E o que acontece depois? Então o Senhor, ele disse, realmente, vocês verão se tudo vai ser conforme as minhas palavras ou conforme as vossas palavras. Então porque realmente foram até o Egito e depois eles foram levados para serem julgados. Então vamos procurar a palavra. Jeremias capítulo 42. Jeremias capítulo 42, versículo 1. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta, aceita agora nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, que de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta, eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Então, se olharmos aqui, as pessoas que remanesceram, as palavras que eles dizem, parece que são pessoas realmente honestas na fé. Então, se for a palavra de Deus, nós faremos. Mas e depois, versículo 7. E sucedeu que ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Não desça a Egito, o Senhor disse nas palavras posteriores, porque vocês perecerão se forem para o Egito. Versículo 19, se olhar em 42, 19.
Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá. Não entreis no Egito. Tende por certo que hoje testifiquei contra vós. Versículo 22. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome e de peste no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morades. Então o Senhor advertiu dessa maneira. Falou, parem de falar besteiras, não é para ir para lá. Mas eles foram. É por isso que em Jeremias 44, versículo 28, Jeremias 44, versículo 28. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, à terra de Judá, poucos em número. Jeremias 44, versículo 28. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito, para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Eles foram para a terra de Egito, e se morressem todos, não estaria certo. É por isso que fez com que alguns remanescessem para voltarem para a terra de Jerusalém e dizer: ah, o Senhor disse para não ir, não era para ter ido. Eles irão contar dessa maneira. Então, realmente, quando a palavra exata do Senhor vir para eles, não podem ir para o Egito. É assim que diz na Bíblia. Deus está vivo. Então você precisa realmente ter o Senhor como fortaleza, como resgate. Então vamos procurar Isaías 25. Palavra de Isaías, capítulo 25. Versículo 4. Isaías 25, versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então, o Senhor, Ele é o refúgio e a sombra para todas as coisas. É por isso que na Bíblia aparece diversas vezes dizendo que é a sombra das asas de Deus. Então vamos procurar a palavra de Salmo 57. Salmo 57. Versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Então, Davi, ele estava correndo perigo. Ele está dizendo, eu estou entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Então, ele está numa situação onde as pessoas querem matá-lo, querem destruí-lo, mesmo nesse risco todo que Davi está correndo. Ele está dizendo, ó Senhor, me abrigo em tuas asas até que passem as calamidades. Então, o Senhor Deus, Ele sabe dessas dificuldades. Então, se olharmos no versículo 3, Ele enviará desde os céus e me salvará. Ele enviará desde os céus e depois o Senhor Deus. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Porque a minha alma confia em ti, a sombra das suas asas me abrigo. Quem confia nessas asas do Senhor é uma pessoa que pode receber a ajuda de Deus, pode receber o amor,
pode receber a sua misericórdia e a sua verdade que é enviada por Deus. Então, a melhor coisa é você estar sob as asas do Senhor. Então, qual seja a situação, você depender do Senhor. É isso que nós precisamos aprender. Então, as pessoas que sabem depender do Senhor, isso que é bom. Salmos 36, vamos procurar. Salmos 36, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Ó Senhor, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam às sombras das tuas asas. Quão preciosa é! Então, quando nós recebemos a salvação, nós nos socorremos nas asas, nas sombras das asas do Senhor. E vivendo a vida de fé também estamos sob as asas do Senhor. Vamos procurar Salmo 63. Salmo 63. Sessenta e três, 7. Porque tu tens sido meu auxílio, então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. As sombras das asas do Senhor. Quem está sobre as asas a sombra das asas do Senhor, na realidade pode receber esse auxílio do Senhor. Como já disse em Salmos 17. Guarda-me com a menina do olho, esconde-me debaixo das sombras das tuas asas. Da mesma maneira, a mulher moabita, se olharmos para Ruth, ela vivia numa terra amaldiçoada, mas para receber a ajuda de Deus. Ela foi para Belém e ela se escondeu, ela achou refúgio sob as asas do Senhor. Sobre as asas do Senhor. Vamos procurar essa palavra? Ruth, capítulo 2. Palavra de Ruth, capítulo 2. Logo depois de Juízes, nós temos Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 12, é a palavra que disse Boaz. Boaz é a sombra do Senhor Jesus. Antigo Testamento, Ruth. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então, o que Boaz está dizendo para Ruth? É a mesma fala para os santos. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. É por isso que se nós olharmos para Ruth, dentro da Bíblia, ela recebeu essa graça que transborda, essa bênção transbordante de Deus. Se nós olharmos em Cântico capítulo 2 também, representa o Senhor como a árvore de maçã, qual a macieira entre as árvores do bosque. Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Então olhem só isso. A grande sombra da árvore de maçã. Você estará sentado ali, quer dizer que você vai permanecer ali. Então você se alegra estando ali. Então você estará sentado debaixo dela, há descanso. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então, como você come dessa maçã, da mesma maneira o Senhor, Ele nos permite as coisas necessárias para o Espírito. E é por isso que nós estamos sob as sombras das asas do Senhor, para permanecermos durante muito tempo, para recebermos a força. É por isso que, se nós olharmos em Isaías também, capítulo 40, já falando sobre a sombra do Egito, ele não fala sobre essa sombra, mas ele fala sobre a sombra verdadeira. Então, se nós passarmos do capítulo 30, passando 2 capítulos, 32, nós podemos ver outro tipo de sombra. Vamos procurar Isaías capítulo 32.
Isaías capítulo 32, versículo 2. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Então, se nós olharmos aqui, é uma palavra referente ao Senhor Jesus. Então, o Senhor é aquele que dá o refúgio contra a tempestade, o esconderijo contra o vento, o ribeiros de águas para lugares secos, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Enquanto nós vivemos a vida, quantas dificuldades nós temos? Você está andando sobre a terra seca, mas você vai para debaixo da sombra de uma grande rocha. Como deve ser tão refrescante e bom? Você estar numa terra seca, não está somente a secura, tem o ribeiros de água correndo por ali. Como deve ser bom? Não busque o Egito. Enquanto você vive a vida, uma pessoa que encontra sombra no Senhor é bem-aventurada. Uma pessoa que realmente descobre o descanso no Senhor Jesus. Uma pessoa que realmente vê o Senhor Jesus como ribeiros de águas em lugares secos. Uma pessoa que pode ter o espírito nas sombras do Senhor, que pode ter o descanso nos ribeiros de águas. Quer dizer que estar assentado sob essa grande rocha, estar bebendo desta água, recebendo a proteção contra o vento, a tempestade, como o Senhor já está dizendo no versículo 3. E os olhos dos que veem não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Quem bebe desta água que o Senhor dá, realmente os olhos se abrem. Os olhos se abrindo, o objetivo de vida se torna claro. É por isso que para aqueles que têm os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, quer dizer que pode ouvir mais coisas, pode ter essa percepção espiritual. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Dentro do coração surge a sabedoria. Os seus ouvidos, já que estão abertos, a fala também se corrige, fica claro, os valores de vida se mudam. Então, é por isso que se nós olharmos, o que são ribeiros de águas e lugares secos? Como no versículo 15, ele já está falando que é sobre o Espírito Santo. Então, no momento que quando nós recebemos essa água, nós recebemos o Espírito lá do alto, quer dizer que existe uma transformação. Então, é por isso que quem está sob a sombra do Altíssimo é uma pessoa bem-aventurada. Sob a sombra do Senhor. Não existe nada melhor do que isso. Vamos procurar Isaías 45. Isaías 49. Isaías 49. Versículo 3. Vamos ler primeiro do versículo 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse, Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. É uma palavra sobre o Senhor Jesus. E está dizendo sobre o Senhor Jesus. Deus está dizendo, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. Assim como em Salmos 91, ele fala sobre a sombra do Onipotente. Então, estando sob a sombra de sua mão, o Senhor me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo. Realmente, enquanto ele vivia nessa terra durante 3 anos e meio, realmente o Senhor enviou por todo mundo. Então, realmente, o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, como ele trabalhou esforçado fortemente. Então, Jesus o Nazareno, ele manifestou todos os milagres, a obra do Senhor, fez tudo o que era de bom, e ele libertou todos aqueles que eram do diabo. Quer dizer que o Senhor Jesus, não é somente ele que é feito dessa flecha aguda, mas todos aqueles que estão sob a sombra de Todo-Poderoso, do Onipotente, estão sob a sombra
do Onipotente. Onde está a mão do Senhor, a vida é transformada, o trabalho ocorre. Quer dizer que a vida, cada momento mais, é feita novamente. É por isso que uma flecha limpa é feita. Realmente, da mesma maneira, nós somos transformados para ser pessoas úteis diante do Senhor Deus. Assim como em Gênesis nós podemos ver que José também foi utilizado pelo Senhor. Ele viveu uma vida forte pelo Senhor. Então, Esdras, Jeremias, também todos eles, Paulo também, todos eles foram utilizados pelo Onipotente. Pedro, João também. Todos que foram feitos pelo Senhor estavam sob o Onipotente, sob a sombra do Onipotente, sob a sombra da mão do Onipotente. Quando o Senhor está com eles, é a mão que transforma, é a mão que faz a vida. Então, é por isso que o povo de Israel, realmente como povo do Senhor, eles precisavam estar sob a mão da sombra do Senhor para obedecerem, para serem feitos pelo Senhor. Mas não, eles escolheram o método deles, o caminho deles. Então, se nós olharmos, olha o método, a forma deles. Vamos voltar novamente para Isaías capítulo 30. Capítulo 30. Capítulo 30, versículo 6. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora. Levarão às costas de jumentinho as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso, clamei acerca disto. No estar inquieto será a sua força. Então, ter esse coração, ter essa força, realmente como deveria ser importante para o cristão? E olha bem, realmente ele, parece que se for de mãos vazias, eles não vão ser ajudados, não é? Então, o que eles fazem? Pois esses emissários que foram enviados para receberem a ajuda de Faraó, eles preparam vários materiais, bens, riquezas, posto sobre as costas dos jumentinhos. Todas as riquezas, ouros que eles têm, eles estão colocando sobre os jumentinhos, sobre a carga, para levarem como presentes. E foram assim para o Egito. E entregaram. Então, o que eles estavam gastando para ofertar para Faraó? Como seria bom se ofertasse para Deus? E da mesma maneira, eles foram por uma terra onde tem leão, víbora, serpente ardente voadora, uma terra perigosíssima. Eles passaram por lá, olhem só a distância toda que eles têm que percorrer, indo para um lugar tão distante, realmente arriscando a vida deles. Então, de Israel até Egito é muito distante, é inimaginável, mas eles foram essa distância tão longa. Se eles tivessem essa mentalidade, os cristãos tivessem essa mesma mentalidade, como seria ótimo. Se olharmos outro versículo, Isaías 57. Isaías 57. Versículo 9. Então, quando eles foram para a Síria, para a Babilônia, Israel fez a mesma coisa também. Versículo 9. E foste ao rei com óleo, e multiplicastes os teus perfumes, e enviastes os teus embaixadores para longe, e te abatestes até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansastes, porém não dissestes, não há esperança. Achastes novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Nós olhamos Israel, quando eles foram idolatrar ídolos, para a Síria ou para a Babilônia, para receberem essa ajuda também, eles prepararam diversas riquezas. E se nós olharmos aqui no versículo 9, eles enviaram teus embaixadores para longe e te abatestes até ao inferno. Quer dizer que se abaixaram o coração deles, mas até onde? Abaixaram. E foram até embaixo do solo, foram até o inferno, nas profundezas do abismo. Eles abaixaram o coração até ali. O povo de Israel, se eles tivessem abaixado o coração desse jeito para Deus, com certeza iriam receber uma graça transbordante. Eles foram humildes, mas humildes para os povos estrangeiros, para os ídolos, eles abaixaram, cederam o coração deles.
Mesmo fazendo desse jeito, o resultado foi nada. Não obtiveram nada. Levaram riquezas, levaram bens para o Egito como para ídolos, arriscaram a vida, usaram todo o coração, abaixaram o coração e foram para receber a ajuda. Mas o que é o Egito? O Egito não adianta para nada. Isaías capítulo 30, versículos 6 e 7. 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estar inquieto será a sua força. Então quer dizer que é um Egito sem forças? Não, o Senhor não disse dessa maneira. Disse o quê? No estar inquieto será a sua força. Está dizendo que é um monstro no mar. É um monstro, mas é um monstro quieto. É um monstro sem usar a força dele. Israel olhava para o Egito como uma terra maravilhosa, mas ao ver do Senhor Deus é uma monstruosidade que merece o juízo de Deus, que merece o castigo de Deus. Se olharmos para Daniel, nós podemos ver realmente o que os outros países são. Eles são monstros do mar. Saem feras do mar, mas são os países que saem deste mar, que representam como monstros. O Egito, aqui ele é representado como um monstro. É simplesmente um monstro que está quieto. O Egito faz com que o povo afaste-se do Senhor Deus e faz inimizade contra Deus. É por isso que o Senhor está chamando de o quê? Raabe que está quieta. O Egito não serviu de ajuda nenhuma. Vamos procurar Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Capítulo 20, versículo 29. No Antigo Testamento. Eu irei ler. A partir do versículo 28, eu irei ler. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: Que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Então, Bamá significa alto monte, e Ba significa ir, e Ma significa o quê? Então, quer dizer que o povo de Israel, eles subiam em altos montes para receber ajuda de ídolos, eles subiam em altos montes para buscarem esses ídolos, sacrificavam essas ofertas. Mas isso é o quê? Bamá. Parece um lugar alto, parece uma oferta que você vai fazer, mas para quê? Ba, você sobe para o alto, você vai, mas Ma, para quê? É por isso que se chama Bamá. Está indo em vão. Por tudo que não vai para Deus é tudo em vão. É por isso que o Senhor está dizendo para o povo de Israel, já advertindo dessa maneira. Isaías capítulo 30, novamente. Capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é o povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. O Senhor envia profetas, envia seus servos, mas eles não querem ouvir. Eles dizem, só nos digam coisas aprazíveis, coisas boas. Então, nos mostre simplesmente o resultado.
É o fim, é a perdição. O Senhor está dizendo que vai acabar, mas eles estão dizendo, não, não quero ouvir isso. Todo o caminho que vocês estão indo, as veredas, que é um caminho reto, eles não querem. É por isso. O Senhor, ele julga o povo de Israel. É por isso que no versículo 14, e ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Então o Senhor já está dizendo sobre Israel que será totalmente destruído. Então como que eles vão ser totalmente destruídos? Se olharmos o versículo 17, aparece: 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Então vão morrer tantos que não vai restar muito, só vai restar muito pouco. E é por isso que o Senhor já está dizendo. Está dizendo um caminho para Israel se salvar. Como? Como que eles precisam fazer? Esse é o mínimo que eles precisam fazer. Versículo 15. Vamos pensar esse último ponto. Como eles podem se salvar? Então, quando eu estou falando o último, não quer dizer que vai acabar rápido a palavra. Ainda nós temos que pensar várias coisas. Eu preciso terminar daqui a uns 20 minutos. Tem muitas pessoas que estão gostando só porque eu falei que é a última, mas não é a última. Vamos ler? Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então, se nós olharmos aqui, aparece o segredo de como receber a ajuda de Deus. Primeiramente, voltando. Isaías continuamente fala essa palavra. Qual é o caminho para a vida? Primeiro você precisa voltar. Voltar é se arrepender. O Senhor está dizendo, não vá para o Egito. Não é para ir para o Egito. Busque a ajuda do Senhor. Volta para o Senhor. A Bíblia continuamente nos diz. O caminho para a vida é você voltar para o Senhor. É você voltar para a palavra do Senhor. Então é por isso que se não voltar, o problema não é resolvido. O importante é você voltar. Então primeiro é voltando. E depois, voltando. E depois tem outro trabalho a ser feito. O que é? Voltando e descansando, sereis salvos. Está ensinando qual é o método da salvação? O método para você ser resgatado, você precisa estar em paz. Você precisa estar numa situação silenciosa. Você precisa acalmar o seu coração. Mesmo que haja tribulação, o caos na sua vida, não é para você se afligir. Você precisa o quê? Ter sossego. É por isso que o Senhor está dizendo, tem que ter sossego e confiança. Vamos procurar Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, filho de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. O norte de Israel já ouviu dizendo, nossa, eles fizeram uma aliança e estão atacando. Então o coração dele começou a tremer. Então, só o norte de Israel atacando o sul de Judá já é um perigo, mas pensem bem, até a Síria fez a aliança com Efraim. O coração está tremendo, está com medo. Mas o que o Senhor ele está dizendo aqui? Versículo 4. O profeta Isaías está falando com o rei Acás, versículo 4, vamos ler todos juntos. E diz-lhe,
Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o seu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então, quando o coração está tremendo como se fossem as árvores do bosque com o vento, o profeta de Deus está dizendo para o rei: acautela-te, aquieta-te, nem se desanime o teu coração. Precisa ter o quê? Paz, tenha sossego no coração e pense. A ira de Rezim, da Síria, filho de Remalias, mesmo que tenha todo o ardor da ira deles, pense bem, pense bem. Em Judá há o Senhor. Ao ver de Deus, todos eles são como tições fumegantes que estão soltando fumaça. Quer dizer que não tenha medo. Se você acalmar o coração, mesmo que o inimigo seja grande, Deus é maior. Deus é maior. Se Deus ajudar, mesmo que 2 países te invadam, são como tições fumegantes. Quer dizer que eles não são nada. É por isso que em frente a uma grande guerra, um grande perigo ou risco, se você tiver paz no coração, Deus é vivo. Então você precisa pensar silenciosamente. Deus, o Criador de todas as coisas. O Senhor que me salvou. O Senhor que me ajuda até agora. O problema atual, seja o problema com meu marido, seja o problema com meu trabalho, os meus negócios, problema com filhos, pode ser N problemas. Mas quando você tem o sossego no coração, qual seja a situação difícil que você tem, Deus, Ele ajuda. É simples. Você precisa ter o quê? Descanso no coração. Então, cada momento mais, de pouco a pouco, quando você começa a pensar, você percebe que Deus é o Deus grandioso, que Deus é o Deus vivo, que Deus é o Deus que ajuda, Deus é aquele que resolve. Você pode crer nessa verdade. É por isso que o Senhor está dizendo o quê? Descansando. Precisa ter descanso no coração. Como em Gênesis capítulo 25 aparece sobre Esaú. Esaú, ele já era um homem realmente forte, peludo, é um homem que ia para fora. Jacó é um homem silencioso, um homem que se mantém em casa. Esaú era o primeiro filho. Então, o primeiro filho, a primogenitura naquele tempo era grandiosa. Então, ele sempre corria caçando seus animais, era um homem extrovertido, sempre crescia para fora. E Jacó sempre diminuía dentro de casa. Jacó era um homem silencioso. Ele ouvia a palavra do pai, pensava e pensava e pensava, tinha um coração sossegado e sempre pensava. E depois ele pôde perceber quão grandiosa era a primogenitura. Olhem só isso, depois ele foi e ganhou essa primogenitura. Então, já que você corre tão realmente eufórico fazendo isso, aquilo, você esquece o que é importante. Começam a falar, liderança, ser líder na igreja? Pra que isso? Não sabe quão importante é ser líder na igreja? O que é melhor, ser ministro do país ou ser líder na igreja? Então, se você sossegar o coração, líder dentro da igreja não é qualquer um que faz esse trabalho. Sossegue o coração primeiro e pense. Se olharmos em Apocalipse capítulo 16, ele já disse sobre os 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. A rã é barulhenta, nós estamos vivendo numa época muito barulhenta. Então as pessoas não conseguem prestar atenção. Precisa ter descanso no coração. Quando você tiver descanso no coração, você consegue pensar aonde que eu preciso investir a minha vida? O que é o importante agora? Você precisa ter descanso no coração. Então, quando nós escolhemos líderes dentro da igreja também, quando você recebe o cargo, a posição de líder, você precisa ter o quê? Descanso no coração, puxe o ar e precisa pensar. É importante você ter o quê? Descanso no coração. Se o coração estiver complexo, difícil, pensativo, preocupado, você pode perder o que é importante. Então vamos procurar Isaías, capítulo 30 novamente. Isaías capítulo 30. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. Então primeiro, voltando e descansando
sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Se nós olharmos aqui, quando nós estivermos em silêncio, sossegado, eu tiver o coração, eu preciso inclinar no Senhor, eu vou inclinar no Senhor. Uma pessoa que inclina no Senhor é aquele que descansa. Quando você descansa no Senhor, o Senhor, Ele te ajuda. Então você pode ganhar a força, estaria a vossa força. Então quer dizer que uma pessoa que tem sossego no Senhor recebe a força do Senhor. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 5, o Senhor Jesus é introduzido como o Cordeiro, e o Senhor Jesus ele foi morto muito cedo, mas havia 7 olhos e 7 chifres. Os 7 olhos representam os 7 espíritos, os 7 chifres representam as 7 forças do Senhor, o poder. Quer dizer que o Senhor é todo onipotente. Os olhos representam que o Senhor ele vê todas as coisas. Então, os 7 olhos são os 7 espíritos. Por que os olhos são espíritos? Porque onde os olhos do Senhor estão fintados, os espíritos ali se reúnem. Então, é por isso que uma pessoa que inclina no Senhor, o Senhor Deus, está observando aquele homem. Então, com certeza, o trabalho do Espírito Santo é manifestado ali. Olhem para Ana. Continuamente ela buscou a ajuda de Deus. A Ana continuou buscando a ajuda do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus, prestando atenção nela, permitiu um filho chamado Samuel e abençoou a vida dela. O Senhor Deus está vendo todas as coisas. Então, quando você está sossegado, quando você tem confiança no Senhor, quem busca a ajuda do Senhor, o Senhor está observando essa pessoa. Essa pessoa que o Senhor ele se atenta, é uma pessoa que pode receber a força, recebe o poder de Deus. É por isso que em Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. É onde existe a atenção de Deus, você recebe o poder de Deus. Como as águias batendo asas podem subir. Então, se nós olharmos para as águias que vivem perto do Himalaia, eles sobem até 10.000 metros. Como águia, eles batem asas e sobem até aquelas alturas extremas. É a força que Deus permite. Então, vamos procurar. Versículo 8, versículo 9, Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, se nós olharmos aqui também, uma pessoa que recebe a ajuda do Senhor é aquela que ouve a lei do Senhor, aquele que gosta de ouvir, aquele que segura na lei do Senhor. Quando você segura na lei do Senhor, você se abraça a isto, é uma pessoa que pode receber essa ajuda. Agora pode ser que 500 pessoas estejam reunidas. Se é uma pessoa que está segurando a palavra do Senhor, pode vencer, mesmo que o inimigo seja milhares. Então, mesmo que venha 100 teólogos e digam para nós várias coisas, se eu tiver a palavra que realmente preciso nascer de novo para ir para o céu, realmente eles podem dizer, você não pode ir para o céu mesmo nascendo de novo. Falem, 100 pessoas estão aqui, teólogos, falando essa coisa. Se eu tiver a palavra de Deus verdadeira dentro de mim, eu não vou perder. Quem segura na palavra de Deus não perde. Então, o que é que nós precisamos fazer? Quando você descansa no Senhor, o Senhor Deus lhe permite a força para você provar do poder do Senhor Deus, da obra de Deus. Versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso, se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um bom Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor Deus está esperando em todo momento. O Senhor está esperando para abençoar. Nós precisamos aguardar para ser abençoados. Mas o que é que as pessoas não conseguem fazer? É esperar. Havia uma mulher chamada Johnny Buss. Então, antigamente, ela estava tirando essa pele morta do calcanhar e ela ficou brava. E ela começou a puxar com força e rasgou a pele dela. E ela ficou irritada vendo aquilo. E ela pegou vodka, ela bebeu a vodka. E já que não estava conseguindo tirar essa pele do calcanhar morta, ela bebeu
E depois ela pegou o revólver e começou a batendo no calcanhar. E deu um tiro. O que será que aconteceu? Ela foi parar no hospício. Então, olhem bem isso. Então, pode ter um pouquinho de sujeira, pele morta no calcanhar, mas ela não tem paciência. Não tem paciência e começou a brigar contra essa pele. Olhem só isso. Da mesma maneira, o Senhor Deus, Ele quer ajudar, o Senhor estará aguardando, é só você esperar, mas não consegue esperar. Uma avó cristã, ela sempre disse que estava feliz e as pessoas perguntaram, como é que a senhora é tão feliz? Qual é o segredo? Ela disse, o meu segredo, o que quer que seja, eu sempre tenho o pensamento, vamos esperar 3 dias. Da mesma que alguém me irrite, vou esperar 3 dias. Porque se eu esperar 3 dias, todos os problemas se resolvem. Qual seja a dificuldade que eu tenha, esperando 3 dias, as preocupações se resolvem também. Num ditado alemão, dizem que o tempo é o melhor médico e o juiz consciente. Muitos problemas se resolvem naturalmente com o tempo. Aguarde com paciência. Eu tenho até ditados assim. Então, quando você espera, muitos problemas se resolvem. Então, o Senhor, Ele faz o trabalho. O Senhor, Ele faz trabalhos lá para frente, mas as pessoas acham que está muito longe. Mas uma pessoa que tem paciência e espera, com certeza Deus abençoa essa pessoa. Porque Deus, Ele espera para abençoar. Quem gosta de ser abençoado é só esperar. Não tem palavras assim também. Havia uma criança na China que tinha por volta de 10 anos e era órfão. Ele ia de casa, em bairros, vivendo, andando pelas ruas, e um adulto estava andando e parou na frente daquela criança. E ele perguntou, o que você faz, criança? E a criança disse, eu sou órfão. Então, realmente é algo triste, não é? E esse senhor perguntou, você quer ser meu filho? E a criança disse, sério? Sim, eu quero, eu gosto, eu adoraria. Ele disse, então, espera aqui. Eu tenho um problema para resolver, vou resolver esse problema e depois eu voltarei. Mas aquele senhor não estava voltando. Então um adulto passando na rua que conhecia aquele menino órfão disse, ei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou esperando pelo meu novo pai. E a criança, e aquele homem ouvindo isso da criança, disse, falando, não, ele mentiu para você, ele não vai voltar. E ele ficou esperando até anoitecer. E chegou aquele adulto, e por ele ter esperado a noite toda, ele foi adotado por aquela pessoa. Neste mundo é a mesma coisa. Uma pessoa que sabe esperar é abençoada. Qual é a característica do cristão? É que já que eles servem ao Deus vivo, sabem que Deus vivo ele trabalha, mas é diferente do tempo que o homem tem. E é por isso que aquele que espera no Senhor com certeza pode provar da bênção de Deus. É por isso que uma pessoa que espera recebe a bênção de Deus. E uma pessoa que espera pode provar de que Deus trabalha na sua vida. Como no versículo 26 também já disse. Realmente quando o Senhor ele trabalha em mim, a luz do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias, e a lua será como o do sol. Quando nós provamos da salvação, como foi tão feliz? Após recebemos a salvação também, a ajuda do Senhor. Nós provamos essa ajuda do Senhor. Uma pessoa que consegue provar dessa experiência, você pode perceber, Deus trabalha no meu espírito. E é por isso que quando ele vê esse trabalho, podemos ver pessoas que provaram da experiência do trabalho de Deus, pode ver de outra forma toda a criação, ter uma nova visão. É por isso que Isaías, capítulo 30 e capítulo 40 também, é algo que nós precisamos ler e pensar diversas vezes. Realmente, cresçamos, vivamos a vida de fé, mas que possamos ser mais ativos. Por quê? Israel gastava tantos bens para buscar a ajuda do Egito, iam tão longe para buscar a ajuda do Egito. Se este zelo, este esforço, esse coração, os cristãos a tivessem, como seria excelente para a vida de fé, não é? Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. Nós que não tínhamos esperança, recebemos a esperança do Senhor. Nós
Recebemos a salvação através do Senhor. Nós recebemos a esperança do reino dos céus. Nós agradecemos por essa imensa graça. Até o dia da vinda do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para que vivamos evidenciando o seu Evangelho. Que nós possamos provar 30, 60, 100 vezes, Senhor. Que nós todos possamos ser conduzidos pela sua palavra, seja aqui no país, seja no exterior, para todos aqueles que evangelizam. Que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Que todos nós possamos ser conduzidos para o seu trabalho, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém.